Hoje eu vou mostrar como a gente deve fazer a poda da goiabeira, é a terceira poda, também chamada de poda de formação. Vou mostrar todos os detalhes, qual a importância, por que a gente deve fazer essa poda. Vou mostrar também aqui alguns truques que a gente deve fazer para proteger a nossa planta, qual formato que a gente quer. Então tudo isso eu vou te mostrar. Vou mostrar alguns passos também sobre a primeira, segunda poda, todos os tipos de poda de formação, claro, todos os benefícios que ela pode trazer para a nossa planta, tá? Eu sou o Renato, esse é o Pomar e Hortas Sustentáveis. Se você gosta de assunto como esse, já vai deixando aquele like, claro, se inscreve no canal Pomar e Hortas Sustentáveis para não perder nenhum vídeo como esse, pois minha função aqui é ajudar você a ter seus próprios alimentos, ter suas plantas sem precisar gastar dinheiro com isso. Então já clica no botão de inscrever-se. Essa poda de formação é uma poda extremamente necessária, certo? Para que a gente controle o tamanho da nossa planta, para que a gente tenha o formato que a gente tanto quer e, claro, o tamanho também, a altura que a gente deseja. Esse é o objetivo da poda nas nossas plantas. Você controlar o tamanho, a altura que você quer, quais galhos, além de vários outros tipos de reparos também. A gente vai fazer tudo isso quando a gente fizer a poda na nossa planta, tá? Nesse caso aqui, a poda de formação eu estou fazendo para que eu adquira o tamanho que eu quero, certo? Através dessa primeira poda. A primeira poda ela foi feita aqui no olhinho dela. Olha só, ela limitou o crescimento da nossa planta, da nossa goiabeira. Você pode limitar do tamanho que você quiser, certo? Então essa primeira poda ela é feita tanto para limitar o crescimento dela, também para que a planta emita novos brotos laterais. Quando eu fiz a primeira poda aqui, ela veio emitir esses brotos laterais que não tinha, certo? Então essa foi a primeira poda, limitar o tamanho e emitir brotos laterais que ela não tinha. A segunda poda, alguns meses depois, como você pode ver, olha, naquele galho lá, nesse aqui, quando eu fiz essa poda, ela força ela emitir novos brotos laterais. Então é esse o objetivo. E na terceira poda, ele vai emitir ainda novos brotos para que a gente tenha uma planta com formato de cálice, para que ela receba sol por dentro, né, por cima e também por fora, pelas laterais. Então esse é o objetivo. Então agora a gente vai ver quais são os galhos que a gente deve podar. Essa goiabeira já está adquirindo mais ou menos o formato que a gente quer. Então agora a gente vai escolher um broto aqui, olha só. Então vou fazer essa poda aqui. Então, consequentemente, ela vai forçar novos brotos laterais, certo? Sempre adquirindo esse formato, como eu estou falando, formato de cálice. Então a gente vai escolher, olha só, independente qual seja se é primeira, segunda, terceira poda, você tem que escolher folhas que estejam lateralmente, como é esses casos aqui, certo? Se for folhas para cima, não é recomendado você fazer essa poda aqui, pois os galhos vão subir aqui para cima. Não é isso que a gente quer, pois os galhos, os novos brotos, as novas gemas de brotações, eles vão sair no sentido das folhas, certo? Então a gente vai procurar folhas laterais. Você escolhe o tamanho que você quer. Eu vou deixar ela um pouco maior, então eu vou cortar essa daqui. Olha só, fiz isso. E qual o formato que a gente deve cortar também? Isso aqui também é muito importante, certo? Você deve cortar de uma forma que fique assim. Se tiver algum galho para cima, você não corta ele na horizontal, de forma ereta assim, tá? Você deve cortar ou vertical ou diagonal, certo? Então agora a gente vai fazer todas essas podas. Essas folhas aqui de dentro eu vou tirar. Eu não quero que ela nasça aqui por dentro. Já temos outra galha aqui. Essa daqui eu vou cortar um pouco mais aberto, certo? Então você deve fazer dessa forma. É assim que a gente deve fazer toda a poda da nossa planta. Esses outros galhos que estejam crescendo para baixo, a gente deve fazer a poda drástica deles, certo? Esses que estão para dentro também, que de alguma forma está atrapalhando a passagem de ar, a passagem de oxigênio, que a nossa planta respira pelas folhas. Então, a passagem de ar tem que estar sempre livre para que ela frutifique bem, para que evite também o aparecimento de pragas. Então, esse é um passo muito importante que a gente deve se atentar, tá? Outra coisa que não lembrei de falar, mas você deve se atentar sempre a isso, é que a sua tesoura de poda tem que estar sempre esterilizada, certo? Isso é importante, principalmente quando você vai fazer a poda de plantas diferentes. Fez a poda de uma, vai fazer a poda de outra.
Isso aqui é muito importante para que você não leve praga de uma para outra. Às vezes a gente não vê, mas tem aqui alguns fungos, algumas plantas pode ter e acabar levando para outra planta. Então você deve se atentar a isso, tá? Outra coisa que você deve saber, como eu já falei, a gente tem que sempre cortar com as folhas nas laterais, assim, certo? Porque é aqui que vão nascer os novos brotos, exatamente aqui nessas folhas. Se eu cortar aqui, como essa folha está para cima, essa para baixo, então um já vai sair diretamente para cima, um ramo, e o outro aqui para baixo. Não é isso que a gente quer os ramos laterais. E por natureza, por seguir o caminho do sol, por procurar o lado do sol, eles vão sair aqui para o lado e vão ter uma leve curvatura para cima. Isso aqui é natural de todas as plantas, certo? Uma coisa importante que é bom a gente saber é logo após a poda, olha só, mesmo sendo nessa forma, esse formato que eu falei, é interessante você proteger os locais podados, certo? Nesse caso aqui eu estou utilizando esmalte. Esmalte, é esse mesmo esmalte para tinta, é isso que eu estou utilizando, mas você não tem esmalte. Temos também outras alternativas, você pode colocar tinta, né? Tinta, aquela tinta para ferro, para madeira, aquele tipo de tinta, certo? Ou você pode utilizar também canela em pó. O importante é que você faça essa vedação, é como se você estivesse fazendo um curativo na sua planta, na sua ferida, pois os cortes são uma ferida na nossa planta, então a gente tem que fazer isso aqui, tem que ter esses cuidados para que ela não adoeça, para que ela permaneça sempre saudável, mesmo depois da poda. Como você pode ver, ela ficou bem baixinha, olha só. É exatamente esse o interesse que a gente quer. Essa poda drástica, ela é muito boa, ela é fundamental para forçar uma nova brotação. Para você que acredita na Lua, nas forças da Lua sobre as plantas, na Lua nova é exatamente o período em que ela vai forçar a nova brotação, certo? Para forçar uma nova brotação na Lua nova, na Lua minguante, se você quer restringir para que ela não tem muita brotação, não tem muita nova gema de brotação. Com certeza você já deve ter plantado, aliás, feito poda e visto essa diferença. Em alguns períodos elas brotam mais, em outros períodos elas não brotam tanto, certo? Não tem novas gemas de brotação. Então a lua nova é o período melhor para que a gente faça esse tipo de poda. Outra coisa que é importante também você saber, esses restos de poda, eles podem ir para a sua composteira, certo? Podem ficar aqui espalhados ao redor da planta, é uma excelente alternativa para manter a umidade também, para adubar. Claro, você vai colocar aqui, se não tiver praga nas suas folhas, nenhum tipo de praga, que isso aqui é comum ter fungos em períodos que a gente faz essa poda. Então se não tiver, você coloca aqui, se tiver, é bom que você faça outro uso, pode colocar diretamente na sua composteira ou pode fazer outro tipo de uso também, certo? Outra coisa também que você pode fazer são estacas com seus galhos, certo? Com seus ramos. Isso aqui vai ficar para outro vídeo, mas isso aqui a gente pode plantar e elas podem nascer, dar espaço para uma nova árvore, certo? Serem novas árvores. Então isso aqui vai ficar para outro vídeo, vou mostrar como eu vou fazer essas estacas aqui e vou ter sucesso. Em outro vídeo a gente vai ver tudo direitinho como é que a gente deve fazer para ter novas plantas a partir do galho. A gente deve intervir nas nossas plantas para que elas melhorem a safra, tenham uma frutificação melhor, tenham um tamanho melhor, aquele tamanho que a gente tanto quer, tanto precisa, certo? Então faça você aí também as podas na sua planta, isso aqui é muito importante, tá? Eu tenho uma playlist completa mostrando vários tipos de poda, vários vídeos sobre goiaba. Eu vou deixar essa playlist aqui e com certeza esse vídeo, como adubar a sua goiabeira, é muito bom. Eu sei que você está imperdível esse vídeo, eu sei que você não vai perder ele por nada. Então eu espero você nesse vídeo ou nessa playlist, tá? Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.